Oi, pessoal! Essa é a aula 2 sobre Revolução Americana. Vamos continuar a nossa linha do tempo agora, a partir dos anos de 1766 e 1767. 1766 começa com Benjamin Franklin depondo no Parlamento Britânico. Benjamin Franklin é considerado hoje como um dos pais fundadores dos Estados Unidos, e muitas vezes é denominado como o primeiro estadunidense. Nascido em 1706, ele era o dono de uma tipografia de sucesso na Filadélfia, em Pensilvânia, e ficou famoso por organizar o Almanaque do Pobre Ricardo, Poor Richard's Almanac, em inglês, uma publicação anual muito popular nas 13 colônias. Ele também era inventor, tendo provado que o raio é composto por eletricidade, e foi o inventor do para-raios. Seu trabalho científico chamou a atenção na Inglaterra, e a Pensilvânia aponta ele como emissário da colônia em Londres em 1757, cidade onde ele viveu até o começo da Revolução Americana. Em janeiro de 1766, os membros do Parlamento Britânico convocam Franklin para testemunhar a respeito dos atos de protesto que estavam tomando lugar nas colônias britânicas, em oposição às leis promulgadas pela Inglaterra. No seu testemunho, Franklin explicou o que motivava a indignação dos estadunidenses e mencionou a diferença estabelecida no Congresso da Lei do Selo entre impostos internos e externos. O Ministério Britânico então revoga a Lei do Selo, o que foi motivo de comemoração em todos os cantos das 13 colônias. No entanto, o Parlamento Britânico considerava que não poderia simplesmente revogar uma lei depois de algumas poucas demonstrações de insatisfação dos colonos, porque isso estabeleceria um mau precedente, né? Eles compensam aprovando a Lei Declaratória, que dispunha que o Parlamento Britânico tinha e teria pleno poder e autoridade para promulgar leis e estatutos de força e validez suficiente para vincular as colônias e o povo da América em absolutamente todos os casos, sem distinção. As mudanças não foram suficientes, contudo, para que o Marquês de Rockingham continuasse à frente do Ministério Britânico. E, em julho de 1766, William Pitt, o Velho, toma seu lugar como primeiro-ministro da Inglaterra. Pitt se alça ao poder com a saúde já debilitada, precisando se ausentar de Londres frequentemente por isso, o que fez com que a sua autoridade sobre o ministério ficasse apequenada, tendo pouco controle sobre as decisões dos seus ministros. Nesse cenário, o chanceler do Tesouro do governo de Pitt, Charles Townshend, buscou destaque. Charles Townshend acreditava que as colônias tinham o dever de contribuir com as despesas do Império Britânico, e bolou um plano para contornar aquela distinção feita pelos colonos entre impostos internos e externos e arrecadar receita. Ele criou e fez o parlamento aprovar as apelidadas Leis de Townshend, que eram 5 estatutos, mas é um deles que se destaca: a Lei de Receita, que impunha taxas sobre chumbo, vidro, papel, tinta de impressão e chá. Townshend argumentou que os impostos recaíam apenas sobre importações e que tinham intenção estritamente regulatória. Mas esses produtos eram de uso recorrente pelos colonos, o que permitiu uma vasta arrecadação de receita por parte da coroa. As leis de Townshend também criaram um sistema de alfândegas para que funcionários da coroa pudessem fiscalizar de maneira mais ativa e organizada as importações dos colonos, e instituíram que o pagamento dos salários dos governadores coloniais ficaria vinculado à receita gerada por esses novos mecanismos de tributação. Os governadores eram pagos com dinheiro arrecadado pelas assembleias coloniais antes disso, o que mantinha eles em xeque relativamente aos representantes dos corpos legislativos coloniais. Esse freio foi derrubado pelas leis de Townshend, o que gerou mais um motivo de descontentamento para os colonos. Nessa época, começa a ser distribuído um dos panfletos políticos mais famosos do período revolucionário, As Cartas de um Fazendeiro da Pensilvânia, de John Dickinson, um advogado e deputado da Assembleia da Pensilvânia. Nas cartas, que escrevia da perspectiva de um fazendeiro que havia aprendido sobre história após passar a maior parte do seu tempo na biblioteca da sua colônia, Dickinson aprofundou o argumento de que o parlamento britânico não tinha competência nem legitimidade para instituir impostos sobre os colonos para geração de receita, e que, independentemente do subterfúgio utilizado por Townshend, suas leis eram claramente uma tentativa de gerar receita, não de regular comércio. As cartas de um fazendeiro da Pensilvânia foram muito influentes, tendo sido lidas por cidadãos de todas as colônias, e foram importantes porque os colonos não reagiram com muito vigor inicialmente às leis de Townshend, cansados talvez pela comoção que já havia sido gerada em razão da lei do selo. As cartas mobilizaram novamente as consciências dos colonos sobre seus direitos como cidadãos britânicos, e sobre a necessidade de resistirem às novas políticas da coroa.
Curiosamente, Dickinson não era um radical. Mais tarde veremos que ele se oporá à independência, e suas cartas propunham a frugalidade, manufatura domiciliar e peticionamento como ferramentas de resistência aos novos impostos da coroa. Outros líderes mais radicais, contudo, se valeram da popularidade das cartas para avançar a causa revolucionária. Chegamos aos anos de 1768 a 1770. Em Massachusetts, em fevereiro de 1768, Samuel Adams escreve uma nova carta circular destinada às 13 colônias, similar à Carta do Congresso da Lei do Selo, feita em nome da Assembleia de Massachusetts. Essa carta, mais comedida que a anterior, pedia às colônias que harmonizassem uma resposta às leis de Townshend. Ela dizia, no entanto, que os colonos não apenas não eram representados no parlamento britânico, como nunca poderiam ser representados no parlamento britânico, porque estavam separados por um oceano de 1000 léguas. Enquanto isso, chegam a Boston os novos oficiais alfandegários da coroa britânica, que foram designados para pôr em prática as determinações da lei de Townshend. Desde cedo, esses oficiais quiseram demonstrar que teriam uma postura diferente daqueles que vieram substituir. Eles não estavam apenas preocupados em arrecadar impostos, mas também determinados a restaurar a ordem e a obediência política. Eles queriam ensinar uma lição para os colonos, e para isso foram atrás de um comerciante politicamente engajado e relativamente notório de Boston, John Hancock. Hancock era uma espécie de discípulo político do Samuel Adams, e como comerciante, ele tinha o costume de omitir a declaração de mercadorias para evadir o pagamento de impostos à coroa. Em maio de 1768, os oficiais alfandegários apreenderam um navio de Hancock, chamado Liberty, com base numa infração decorrente da inobservância de uma mera formalidade. Os colonos não aceitaram quietos, formando uma multidão no porto de Boston que impediu a Marinha Real de conduzir o navio para outra localidade. Novamente, testemunhas relataram que a multidão agiu de maneira organizada e disciplinada, como nos atos de vandalismo em reação à lei do selo, o que demonstrava não se tratar de uma simples reação apaixonada, mas um ato de resistência premeditado. Meses depois, em setembro de 1768, o governador de Massachusetts, Francis Bernard, recebe um ofício da coroa britânica em resposta à circular de fevereiro escrita por Samuel Adams. A coroa estava finalmente reagindo aos incidentes relacionados ao navio de John Hancock, determinando que o governador ordenasse à Assembleia de Massachusetts que retratasse a carta, ou que a dissolvesse. A Assembleia vota 92-17 por não retratar a carta e é dissolvida. Então a coroa, motivada por relatos exagerados feitos pelos oficiais alfandegários ainda em maio, quando da revolta ocasionada pela apreensão do navio de Hancock, envia a Boston 4.000 soldados britânicos, comandados pelo general Thomas Gage, para conter a suposta revolta da população. Mas, ao chegarem na cidade, em outubro de 1768, os soldados encontraram uma população pacífica, sem convulsões populares. A única represália que os cidadãos fizeram foi não disponibilizar nenhum alojamento para os soldados da cidade, obrigando eles a se acomodarem no acampamento nos arredores de Boston. A consequência mais relevante da ocupação de Boston pelo exército britânico é que ela gerou crescentes tensões na cidade entre a população e os soldados, que se desenrolou ao longo de todo o ano de 1769 e estourou em 1770, como nós veremos adiante. Enquanto isso, os mercadores das demais colônias começam a se mobilizar mais uma vez em favor de um novo acordo de não importação. Mas o acordo só poderia funcionar caso todas as colônias, ou ao menos uma maioria expressiva delas, tomasse parte na resistência. Em agosto de 1768, os comerciantes de Boston resolvem estabelecer unilateralmente um acordo de não importação, e são seguidos pelas colônias de Nova York e da Pensilvânia. Quem resiste à aderência é Rhode Island, que sofre retaliações mercantis das demais colônias até aderir ao pacto. Mais para o sul, na Virgínia, em maio de 1769, a Assembleia Colonial se reuniu para denunciar a nova política tributária estabelecida pelas leis de Townshend, e, como a Assembleia de Massachusetts, também foi dissolvida pelo governador da colônia. Os representantes então se reuniram extraoficialmente numa taverna da capital e criaram a Associação da Virgínia, um acordo de não importação similar àqueles estabelecidos no norte, mas mais comedido. As demais colônias do sul tomaram a mesma providência e nos meses seguintes, até o fim de 1769, praticamente todas elas haviam colocado em prática alguma forma de acordo de não importação de produtos britânicos. Uma curiosidade: um dos signatários e impulsionadores da Associação da Virgínia foi George Washington, que na Revolução será designado o comandante-em-chefe das forças militares coloniais, e mais tarde se tornará o primeiro presidente dos Estados Unidos.
Em janeiro de 1770, Lord North, o chanceler do Tesouro que entrou no lugar de Charles Townshend depois da sua morte, ascende ao poder como novo primeiro-ministro da Inglaterra. Ele vai ser o primeiro-ministro no poder durante todo o resto da Revolução Americana. Em março de 1770, as crescentes tensões entre os soldados britânicos que ocupavam Boston e a população da cidade finalmente rompem, e acontece um dos eventos mais importantes da Revolução Americana até aquele momento, o Massacre de Boston. A história é a seguinte: no dia 5 de março, um transeunte passou por um grupo de soldados britânicos e tirou uma onda com o comandante da tropa. Um dos soldados, chamado Hugh White, reagiu fisicamente ao transeunte, e logo foi cercado por uma multidão de cidadãos de Boston. Sozinho, o soldado White ficou encurralado contra a parede da alfândega da cidade, enquanto a multidão, que aumentava, soltava vaias e provocações. Os sinos da igreja da cidade tocam, e homens com porretes nas mãos chegam para engrossar a multidão, de 300 a 400 pessoas agora. O capitão Preston, do exército britânico, percebe a confusão e convoca reforços para resgatar o soldado White. 7 soldados atravessam a multidão e formam um semicírculo entre o soldado White e a população de Boston, todos os soldados com armas carregadas. Alguém joga uma bola de neve em um dos soldados e ele cai, e quando se levanta, dispara contra a multidão, o que leva os demais a dispararem também. 11 homens foram atingidos, 5 morreram e 6 ficaram feridos. A multidão só se dispersa quando o vice-governador Thomas Hutchinson surge e promete conduzir um inquérito sobre o caso. O capitão Preston e os soldados foram presos pelas autoridades locais. Nos meses seguintes, o ourives Paul Revere, que ficará conhecido mais tarde pela sua cavalgada anunciando a chegada do exército britânico em Massachusetts, produz uma tela retratando o ocorrido, que é a que vocês estão vendo no slide. O caso se tornou muito notório e polarizador nas colônias na época, dividindo opiniões entre radicais e conservadores. No julgamento dos soldados, eles foram defendidos pelo jovem advogado John Adams, que era primo de Samuel Adams e mais tarde será conhecido como um dos pais fundadores e segundo presidente dos Estados Unidos. Graças à defesa de Adams, o capitão e 6 dos 8 soldados foram absolvidos, e 2 foram condenados por homicídio culposo, tendo sua sentença reduzida e sido postos em liberdade em seguida. O massacre de Boston contribuiu para a inflamação da população estadunidense e aumentou a aderência deles à causa da Revolução. Finalmente, depois de tanto desassossego, no dia 12 de abril de 1770, o parlamento britânico revoga as leis de Townshend. Ele manteve, no entanto, o imposto que a lei tinha trazido sobre a importação de chá e a vinculação dos vencimentos dos governadores das colônias à receita proveniente desse imposto. Depois do massacre de Boston, entre 1771 e 1773, houve um período de quase 2 anos de relativa calmaria nas tensões entre a Inglaterra e as suas 13 colônias. Passada a revogação das leis de Townshend, tanto os colonos estadunidenses quanto a coroa britânica esperavam a retomada da normalidade nas suas relações comerciais. Os acordos de não importação foram desfeitos, e produtos britânicos estavam sendo importados pelas colônias em grande volume. Durante algum tempo, o parlamento britânico não provocou os colonos com novas políticas tributárias, e os radicais políticos que haviam ganhado notoriedade na América do Norte durante os últimos anos saíram debaixo dos holofotes. Mas logo surge o primeiro sinal de que as velhas tensões tinham apenas sido abafadas, e não desaparecido. Em junho de 1772, uma embarcação da Marinha Real Britânica chamada Gaspé encalhou numa praia da Baía de Rhode Island, enquanto perseguia suspeitos de contrabando. Ao avistar a embarcação, uma multidão de colonos rapidamente se aglomerou na praia, tomou o navio à força e o incinerou. O parlamento britânico ficou furioso quando soube do acontecimento e ordenou a criação de uma comissão para investigar o fato. Mas os integrantes da comissão não cooperaram para a averiguação de culpa sobre o ocorrido e a responsabilidade acabou não sendo atribuída a ninguém. Enquanto isso, do outro lado, o Ministério Britânico propõe vincular o pagamento do Judiciário de Massachusetts à receita da tributação do chá. Lembram que eu disse que as leis de Townshend tinham sido revogadas, exceto em 2 aspectos? O imposto sobre o chá foi mantido e o salário dos governadores permaneceu vinculado à receita proveniente desse imposto. Esse era o caso de Massachusetts, por exemplo, onde o pagamento do novo governador, Thomas Hutchinson, estava vinculado à receita da tributação do chá. Em meados de 1772, o Ministério Britânico propõe estender essa vinculação também aos vencimentos dos integrantes do Poder Judiciário da colônia. Para os colonos,
Esse foi um sinal claro de que a coroa britânica queria transformar os magistrados de Massachusetts em seus fantoches. Isso provoca a formação de novos comitês de correspondência na colônia, que haviam se desarticulado durante os anos de calmaria política. Os ânimos começavam a se acirrar em Massachusetts, e 1773 já inicia com mais uma lenha sendo jogada na fogueira. Em janeiro, o governador Thomas Hutchinson tem uma discussão inflamada com deputados da ala radical da Assembleia de Massachusetts, falando que os comitês de correspondência estavam saindo da linha e que a autoridade do parlamento britânico era suprema, que sempre tinha sido e que sempre seria, e que nenhuma linha poderia ser traçada entre a autoridade suprema do parlamento e a independência total das colônias. Hutchinson supunha que esse argumento de tudo ou nada fosse assustar os membros da Assembleia de Massachusetts, mas muitos ali já concordavam que não haveria mais um meio termo a ser buscado entre estar sob controle da coroa britânica e ter autonomia política. Ou as colônias estavam submetidas, ou deveriam se tornar independentes. E logo a coroa britânica forneceria outro elemento para os colonos formarem suas consciências a respeito da independência. A Lei do Chá, promulgada em maio de 1773. Ela não tem nada a ver com o imposto sobre o chá remanescente das leis de Townshend. Era, na verdade, uma tentativa da Inglaterra de restabelecer financeiramente a Companhia das Índias Orientais. A Companhia das Índias Orientais era uma companhia privada britânica estabelecida em 1600, que detinha o monopólio legal sobre o comércio com a Índia e a China. Ela era controlada por um grupo de comerciantes ricos e aristocratas bem conectados, que por anos tinham administrado ela de maneira corrupta e deficitária. E, naquele momento, a companhia estava a ponto de falir definitivamente. Por determinação da Lei do Chá, foi permitido à Companhia das Índias Orientais que importasse chás diretamente para dentro das colônias. Isso, ao mesmo tempo, geraria um canal de escoamento dos estoques de chá que a companhia tinha acumulado ao longo do tempo e estabeleceria uma nova fonte estável de lucratividade para ela. A coroa imaginava que a lei seria bem recebida nas colônias. Os únicos que se oporiam a ela seriam os comerciantes que importavam chá de Londres para vender na América do Norte. Os consumidores de chá, por outro lado, agora poderiam comprar o produto no varejo a um preço próximo do de custo. Contudo, a reação dos colonos à lei do chá foi bem pior do que a coroa antecipava. Os colonos consideraram que a lei do chá seria só o começo, e que logo outras companhias britânicas ganhariam permissão para vender diretamente nas colônias, algo que poderia ser bom para os consumidores, mas que logo prejudicaria severamente a possibilidade de uma economia independente para as colônias. Começa então um movimento de resistência à lei do chá, por comerciantes da Filadélfia, por exemplo, influenciados por John Dickinson, o autor das Cartas de um Fazendeiro da Pensilvânia. A Lei do Chá produz um dos episódios mais famosos da Revolução Americana, o Partido do Chá de Boston, ou Boston Tea Party, em inglês. A história é a seguinte: no dia 28 de novembro de 1773, um navio mercador chamado Dartmouth chega ao porto de Boston trazendo, entre outras coisas, chá da Companhia das Índias Orientais. O dono do navio pretendia somente descarregar o chá e ir embora, mas os Filhos da Liberdade, aquela liga semi-clandestina de artesãos e comerciantes politicamente engajados, que a gente falou no episódio do enforcamento da efígie do Andrew Oliver, lembram? Eles resolveram impedir que o chá fosse descarregado. Depois de 2 dias de reuniões públicas com cidadãos simpáticos à causa revolucionária, que chegaram a reunir 5.000 pessoas em Boston, os Filhos da Liberdade decidiram que o navio com chá deveria dar meia volta e retornar à Inglaterra. O dono do navio começa a ficar apreensivo após ouvir os rumores das reuniões públicas e pede permissão ao governador Thomas Hutchinson para ir embora. Mas o governador proíbe que ele vá antes de passar sua mercadoria pela alfândega de Boston, o que implicaria ter que descarregar o chá. Os revolucionários sabiam que o navio poderia ficar no máximo 20 dias no porto de Boston antes de ser apreendido por oficiais alfandegários. Então eles aguardam até o dia 16 de dezembro de 1773, quando promoveram uma nova reunião pública. Nela, Samuel Adams celebremente declama que não havia nada que lhes restasse para salvar o país, além de tomar providência em relação à carga do navio. Então, uma multidão se formou, alguns fantasiados de indígenas. Foi até o porto de Boston, entrou a bordo do Dartmouth e despejou no mar todo o chá em carga no navio, e mais a carga de outros 2 navios que carregavam chá da Companhia das Índias Orientais. Cerca de 40 toneladas de chá jogados ao mar pelos colonos rebeldes. Como os protestos anteriores, esse também foi disciplinado e organizado. Nenhuma outra carga do navio foi tocada, e os rebeldes inclusive restituíram ao dono do navio, poucos dias depois, um cadeado dele que eles quebraram durante a operação. Finalmente chegamos a 1774. Em resposta ao episódio do Partido do Chá de Boston, o parlamento britânico aprova nesse ano as Leis Intoleráveis,
4 leis direcionadas especificamente à colônia de Massachusetts, promulgadas entre março e maio de 1774, chamadas de leis coercitivas da Inglaterra e apelidadas de leis intoleráveis pelos colonos. A primeira foi a Lei do Porto de Boston, que fechava o porto da cidade para o comércio, exceto para alguns produtos essenciais devidamente controlados. O porto seria fechado a partir do dia 15 de junho de 1774, e assim permaneceria até que a Companhia das Índias Orientais fosse reembolsada pelo prejuízo ocasionado pelo Partido do Chá de Boston. A segunda foi a Lei Regulatória de Massachusetts, que basicamente significou a abolição da democracia representativa na colônia, tornando todos os oficiais de governo apontados pelo governador e limitando as reuniões das assembleias legislativas locais a uma ocasião por ano. A terceira foi a Lei de Administração da Justiça, que retirava do alcance da jurisdição local qualquer crime cometido por oficiais da coroa britânica, que a partir de então seriam julgados em outra colônia ou na Inglaterra. E a quarta foi a Lei do Aquartelamento, que garantia mais poderes ao exército britânico para conseguir alojamentos nas cidades da colônia. Para finalizar, no dia 13 de maio de 1774, a coroa britânica substituiu Thomas Hutchinson à frente do governo de Massachusetts pelo general Thomas Gage, oficialmente colocando a colônia de Massachusetts sob domínio do exército britânico. Em termos das medidas legislativas do parlamento britânico, as leis intoleráveis representaram o verdadeiro estopim da Revolução Americana. A Revolução só começaria de fato em 1775, mas as suas engrenagens começam a se mover pelas reações dos colonos e pela frustração que eles acumularam a partir da aprovação das leis intoleráveis em 1774. A reação inicial das colônias foi a conscientização de que o mais sensato naquele momento seria se reunir para debater coletivamente qual deveria ser a resposta que elas dariam às leis intoleráveis de Massachusetts. No verão de 1774, com exceção da Geórgia, todas as colônias enviaram delegados à Pensilvânia, e no dia 5 de setembro daquele ano, 56 homens, representando 12 colônias, se reuniram no Carpenter's Hall, na Filadélfia, para tomar parte no primeiro Congresso Continental, uma assembleia que se tornaria muito importante durante a Revolução e nos anos posteriores a ela. Além de Samuel e John Adams, da delegação de Massachusetts, outras lideranças importantes da Revolução Americana estavam ali presentes, como Patrick Henry, Richard Henry Lee, George Washington, John Dickinson, entre outros. Enquanto o primeiro Congresso Continental ocorria na Pensilvânia, diversos comitês de correspondência em Massachusetts se reuniram e deliberaram pelas denominadas Resoluções de Suffolk, um conjunto de determinações coletivas desses comitês que moviam a colônia de Massachusetts definitivamente em direção à guerra com a Inglaterra. As resoluções de Suffolk previam medidas de boicote econômico à Inglaterra e encorajavam os cidadãos de Massachusetts a ignorarem as ordens estabelecidas pelas leis intoleráveis, a pararem de pagar os seus impostos e a passarem a arregimentar homens para as milícias locais. As resoluções de Suffolk foram aprovadas no dia 9 de setembro de 1774, nessa casinha azul que vocês veem no slide, e uma cópia delas foi enviada a Filadélfia para o Congresso Continental. Lá, as resoluções receberam um endosso do Congresso, num claro sinal de que os líderes ali presentes estavam dispostos a tomar providências mais drásticas em resposta à nova postura da coroa britânica, e que a ala mais radical da Revolução Americana predominava sobre a ala conservadora nas discussões. Depois do endosso das resoluções de Suffolk contra as leis intoleráveis, o primeiro Congresso Continental encaminha o encerramento dos seus trabalhos. Os delegados decidem que as colônias seriam orientadas a arregimentar homens e a treiná-los para as milícias locais. Por iniciativa da delegação de Massachusetts, foi sugerida a adoção de acordos de não exportação à Inglaterra, em complemento aos acordos de não importação dos produtos britânicos, que voltariam a vigorar entre as colônias a partir do dia 1º de dezembro de 1774. Essa sugestão gerou um caloroso debate entre os delegados do Congresso, que estavam cientes do prejuízo que a medida poderia causar à economia colonial, mas foi aprovada mesmo assim. Os trabalhos foram encerrados em outubro de 1774, determinando que os acordos de não exportação não entrariam em vigor antes de setembro de 1775, e que a colônia da Carolina do Sul receberia imunidade tributária sobre o seu arroz, como contrapartida por tomar parte no acordo. As deliberações do primeiro Congresso Continental também deram origem às associações continentais, que eram comitês locais, formados por ordem dos delegados, para fiscalizar e fazer cumprir nas cidades das colônias as medidas de boicote à Inglaterra. Essas associações mostraram ser uma experiência de muito sucesso, e mais tarde se tornariam o esqueleto do esforço de guerra revolucionário,
atuando como centros de tomada de decisão e logística no nível local, além de servirem para o recrutamento de colonos e angariação de fundos. Pessoal, aqui terminamos a nossa segunda aula sobre a Revolução Americana. Nos vemos novamente na aula 3, onde retomaremos nossa linha do tempo a partir do ano de 1775. Até lá!